caro estudante concurseiro, bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Método da Aprovação. Antes, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. E hoje vamos dar continuidade na playlist de língua portuguesa, continuando com as classes de palavras. Hoje vamos falar sobre artigo e numeral. Primeiramente, um artigo, ele é uma palavra que acompanha um substantivo com a intenção de defini-lo ou indefini-lo. Então, o artigo ele pode ser definido ou indefinido. Aqui eu coloquei um exemplo de um artigo, só para vocês terem uma ideia, antes da gente exemplificar o restante. O homem bateu o carro. Homem é substantivo, bateu é o verbo, que é a ação que foi executada, e carro também é um substantivo. Percebam que o "o" está acompanhando o substantivo homem e também o substantivo carro. Então, essa é a função do artigo, de acompanhar o substantivo nas orações. O uso do artigo não é obrigatório, tá? Em todos os casos. A gente vai ver isso mais a seguir. O artigo definido, ele é um artigo que ele define o substantivo ao qual eu estou me referindo. Então, assim, ele vai acompanhar um substantivo próprio, simples, pode estar no singular ou no plural, e ainda um substantivo concreto ou abstrato. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Os garotos, o carro. E ainda alguns outros exemplos. A casa era do João. O professor estava atrasado. Os cachorros latiam muito. As cartas foram entregues. Então, ele tem uma variação de gênero, né, para o feminino e para o masculino. Também a variação de singular para plural. E ele define o sujeito ou o substantivo que você está falando. No caso, a casa era do João, eu estou especificando qual casa eu estou dizendo. O professor estava atrasado, não era qualquer professor. Eu estou especificando qual o professor que estava atrasado. Os cachorros latiam muito. Provavelmente eu estou me referindo a algum cachorro da minha vizinhança ou para algum lugar que eu passei, e eu estou definindo quem são os cachorros que são aqueles que latiam muito. Os artigos indefinidos, eles não têm um valor numérico exato, apenas uma aproximação, ou pode estar querendo enfatizar alguma coisa. Ele não está especificando quem é o substantivo. Então, aqui um exemplo. Uma mulher. Eu não estou dizendo qual mulher, pode ser qualquer mulher. Uns livros. Não está especificado qual a quantidade de livros exato que eu tenho. Só estou dizendo que são uns. É mais do que um, mas não tem quantidade exata. Outros exemplos. Umas crianças estavam brincando. Não consigo definir quais são as crianças, nem a quantidade. Uns advogados ligaram. Também a mesma coisa. Uma mulher o visitou. Eu estou dizendo, afirmando que uma mulher foi até a casa dele para visitá-lo. Mas aqui eu não estou definindo quem é a mulher. Pode ser qualquer uma. Um indivíduo estava doente. A mesma coisa, não tem como definir quem é o indivíduo que estava doente. Além disso, o artigo ele pode ter outras funções nas orações. Ele pode ter uma função de substantivo. Nesse caso, quando o artigo ele vai se associar com uma outra palavra, substituindo o substantivo. Então, por exemplo, existe diferença entre o querer e o fazer. Tanto querer quanto fazer, as duas palavras se tratam de um verbo, são uma ação. Só que nesse caso, como o artigo "o" está acompanhando esses dois verbos, ele deu o sentido de substantivo para essas duas palavras, ao invés de sentido de verbo. Então, o querer ou fazer ficou com o sentido de substantivo e não de uma ação, pois não tem nenhum sujeito aí praticando essa ação. Além disso, também tem os artigos
com o uso do pronome possessivo. Nesse caso, como eu disse lá no início, o uso do artigo é opcional, você pode usá-lo ou não. Como eu tenho aí na frase, esse é meu amigo, esse é o meu amigo. Então, fica sendo opcional quando tiver o uso de pronome possessivo, aí no caso, o pronome meu. E também os artigos eles podem se unir com uma preposição, como no caso da frase abaixo, ele foi à Bahia. Então, quem vai a algum lugar, então ele pede uma preposição. Bahia é um substantivo do gênero feminino, que vai acompanhar um artigo feminino. Então, essa junção da preposição a com o artigo a se tornou um acraseado, que a gente também vai falar nas próximas aulas. Então, um artigo ele pode se unir com uma preposição. Agora, vamos falar um pouco do numeral. O numeral é uma palavra que representa um elemento numérico, caracterizando uma quantidade. Eu tenho aqui alguns exemplos. Ele foi o segundo colocado na prova. Maria tem 4 filhos. O segundo colocado, nesse caso, o numeral está classificando um número como uma ordem, tá? Uma posição. E no caso da frase abaixo, ele está classificando uma quantidade. Eu vou explicar para vocês nos próximos slides quais são os tipos de funções que esse numeral pode ter. A classificação. Ele pode ser um numeral cardinal, que são os numerais que representam uma medida ou uma quantidade. 1, 2, 20, 100, 3.000, etc. Também tem os numerais ordinais, que eles representam uma ordem ou uma posição. Terceiro, 25º, centésimo. Também podem ser classificados como coletivos. Eles indicam um conjunto de alguma coisa. Por exemplo, uma dúzia de ovos. Outros exemplos, centena, milhar e milhão. Podem também ser multiplicativos, que indicam uma noção de multiplicação, quádruplo, sextuplo, dobro, triplo. E os fracionários, que indicam uma porção de um determinado número inteiro. Exemplo, metade, 1/3, 4/6. Temos aqui agora uma questão referente à nossa aula de hoje. Uma questão envolvendo um artigo. Qual das alternativas possui um artigo com sentido de substantivo? Primeiramente, as crianças brincavam. Aqui ele está apenas acompanhando um substantivo, ele não está transformando uma outra palavra como um verbo, por exemplo, na função de substantivo. Aqui ele tem só a função básica de acompanhar o substantivo. Letra B, ele almejava o saber. Aqui nós já temos nossa resposta correta. O saber é um verbo. Nesse caso aí, ele não está sendo conjugado e não tem nenhum sujeito praticando a ação. O artigo o está aí para acompanhá-lo, para transformá-lo num substantivo. Então, a letra B é a nossa letra correta. Letra C. Uns pássaros cantaram hoje de manhã. Também não é. Uns pássaros é a função do artigo indefinido, só não está especificando quem são os pássaros. Letra D. Ele comprou um carro. Nesse caso, ele está especificando, no caso, um numeral, um carro. Está especificando que aquele sujeito comprou apenas um carro. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Se gostou, curte esse vídeo, deixe um comentário, segue a gente nas redes sociais. Um abraço, até o próximo vídeo. Tá bom.